nos últimos anos, cada ano, ou mais de uma vez por ano, surge algum assunto que passa a ser politicamente correto, que a empresa tem que mostrar que está dando atenção. Tipo ESG, diversidade, né, e transparência. Quer dizer, são N nomes, buzzwords, como a gente chama, né, que tem um fundo interessante, né, se preocupar, né, com a sustentabilidade, se preocupar com incluir todo mundo e tal. Mas a pergunta, tá, sobre o ponto de vista do CEO, né, que eu gostaria de ouvir, é até que ponto isso é adotado legitimamente, né? Assim, do tipo, ou é adotado por uma questão de marketing, né? A gente está vendo essa questão agora com a guerra, só para dar um exemplo bem recente, a guerra da Rússia com a Ucrânia. Algumas empresas estão tomando a decisão de sair da Rússia, meio que estão cobradas disso, tá? Eu não sei se houve realmente aí uma análise, né, tá certo? Adequada de fazer isso, de como fazer isso. Então, até que ponto esses, vou chamar de modismos, pejorativamente, mas não necessariamente é tudo ruim, né? Ao contrário, tem muita coisa boa. Como é que isso é visto do ponto de vista de quem tem que tomar decisão de investir, de ter custo em relação a essas questões, tá? No caso da Ucrânia, tem um aspecto interessante, é que os países, eu estou na Inglaterra, estão colocando leis que restringem operar na Rússia. Então, quer dizer, para algumas empresas, ela só está se antecipando alguma, ela não tem escolha. Né? Mas esse é um tema, Sérgio, da modernidade. E eu costumo dar um exemplo que é o seguinte: todo mundo fala que diversidade, pegar uma diversidade de gênero, é bom porque você torna a empresa mais criativa, e as empresas que têm diversidade de gênero são mais lucrativas, e as empresas que têm diversidade de gênero são melhores empresas. E se fosse não mais lucrativo? Qual seria a decisão? Então, eu vou dar um exemplo. Diversidade de pessoas com deficiência, muitas vezes não é mais lucrativo. Se você tem que comprar equipamentos, a produtividade de uma pessoa com deficiência muitas vezes é menor. Não necessariamente, mas muitas vezes é menor. Um cego, um surdo, né? Uma pessoa, um cadeirante que tenha eventualmente fazer algum trabalho, muitas vezes a produtividade é menor. Mas é importante que você seja uma empresa diversa. E por quê? É uma questão de princípio, porque é o correto. Então, uma das coisas que eu falo nas empresas é: se amanhã isso não for mais produtivo, você deixa de fazer? Então, eu nunca abordo, olha, diversidade é bom porque é mais lucrativo, diversidade é bom porque... Não. A diversidade é bom porque é bom para a sociedade. E a empresa não pode estar desconectada da sociedade. Né? Então, se você... para mim, é uma questão de princípio. Com isso, eu fico muito mais tranquilo de abordar o tema e ir seguindo aquele do que seguir o modismo. Né? Então, quando você troca esse viés, essa forma de entender, fica mais fácil tomar as decisões, Sérgio. Entendeu? Porque você não fica tendo que justificar que dá mais lucro, ou justificar que é mais criativo. Não. É bom para a companhia, mas é bom para a sociedade. Faz sentido. E é muito importante que a gente não perca que a organização tem um componente. Agora, na Capgemini, que é a empresa francesa, o CEO lá dizia para mim assim: Zé Luiz, eu sou francês. Eu gosto do queijo e do doce. Não é o queijo ou o doce, é o queijo e o doce. Então, não dá para você dizer o seguinte: olha, eu vou fazer tudo isso de diversidade, mas não vou dar o mesmo lucro. Não há essa alternativa. Você tem que fazer os dois. E muita empresa justifica: olha, eu não consigo porque eu não entro nessa. É difícil? Não, é difícil. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas eu acho que é o correto. Então, quando você trabalha com princípios, fica muito mais fácil você administrar essa teórica, digamos assim, dicotomia que vocês têm nesses assuntos. Mas é um desafio, porque até para você calcular se você quer ser carbono neutro em alguns anos, quais são os critérios? Né? Então,
é uma coisa que está engateando, mas é uma tendência. E o que força as empresas também fazer isso, Sérgio, são os investidores, né? Que hoje cobram isso das organizações. Mas eu falo, se os investidores não cobrar, a gente deixa de ter uma empresa com diversidade para pessoas com deficiência? Não, porque isso é correto, isso é um bom princípio a ser seguido. Então, eu prefiro usar princípios do que só, entendeu, seguir porque tem uma determinação legal ou uma tendência.